Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a teoria de que o historiador judeu do primeiro século, Flávio Josefo, teria escrito os 4 evangelhos da Bíblia, concluindo o quê? Concluindo que o personagem Jesus de Nazaré nunca teria existido, de que essa invenção foi feita para fins romanos, para fazer uma propaganda do cristianismo, para apaziguar aqueles judeus rebeldes, revoltados, tá bom? Existe um livro chamado O Messias de César, onde o autor chamado, eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, Andrew, alguma coisa assim, ele diz que os 4 evangelhos foram escritos pelo próprio Flávio Josefo. Qual é a premissa dele? No livro ele vai dizer que essa teoria é defensível por conta que existem paralelos entre algumas obras de Joséfo e os evangelhos, tá bom? Eu vou estar trazendo esse vídeo para vocês porque falando sobre esse vídeo eu abordo alguns temas que eu já trago aqui no canal de forma mais legal, tá? Então vai ter um pouquinho de história, vai ter um pouquinho de filosofia, tá bom? Um pouquinho de arqueologia, tá? Inclusive nesse tempo que eu fiquei, quando eu li o livro, tá bom? Eu li um pouco do livro, eu achei interessante porque esse tempo que eu fiquei sem postar vídeo, eu estava justamente lendo o livro, tá? Pesquisando o livro, entendendo o que o autor quis dizer e fazendo uma leve pesquisa, tá bom? Eu concluí que hoje em dia, olhando assim pelo YouTube, existem sim pessoas que tratam essa teoria da conspiração como verdade, tá? E nesse vídeo eu vou estar apontando alguns pontos dessa teoria, alguns pontos relevantes e algumas falhas, tá? A respeito dessa teoria da conspiração. Eu achei interessante pessoas defendendo isso como se fosse verdade, porque por se tratar de uma teoria da conspiração, eu achei que isso já tinha caído por terra há muito tempo, entendeu? Sério, eu não imaginaria que existem pessoas que tratam isso como verdade, tá? Então, vamos lá, pessoal. Esse é um tema complexo, tá? Não é simples falar sobre isso. O livro, ele aborda alguns pontos importantes sobre Flávio Josefo, a dinastia flaviana, tá? E nós temos que tomar bastante cuidado com o que vamos falar aqui, tá? Se você é novo no canal, peço que se inscreva, deixe o like no vídeo, comente para estar engajando. E vamos lá, pessoal. Esse tempo, como eu disse, esse tempo que eu fiquei sem gravar vídeo, eu tava basicamente estudando a respeito disso, tá bom? E vamos lá. Pessoal, as datas e os gêneros, eles possuem uma cronologia incompatível, tá bom? Os 4 evangelhos, eles foram compostos como uma biografia bioi. São o quê? Evangélicas em um grego koine, em comunidades cristãs. Entre cerca do ano 70 a 110 depois de Cristo, tá bom? As datações aproximadas é que Marcos teria sido escrito no ano 65 a 75, Mateus e Lucas entre os anos 80 e João entre os anos o ano 90. Eu falando anos assim parece 1900, né? Não, tô falando primeiro século, tá bom? Pra quem é preterista, vai dizer que João foi escrito antes do ano 70, tá bom? Beirando o ano 70, antes da destruição do templo. Enfim. Essas datas, elas são resultado de uma análise de conteúdo interno e dependência literária, tá bom? Por exemplo, o próprio Evangelho de Mateus e Lucas usam o Marcos, tá bom? Em referência a autores do século II, ok? Agora vamos lá. Flávio Josefo, ele viveu do ano 37 ao ano 100 depois de Cristo, tá bom? E escreveu sim obras históricas em grego, como A Guerra dos Judeus,
porém com um objetivo diferente, tá bom? Essas histórias foram escritas para audiências greco-romanas e não evangelhos. E mesmo se houvesse uma superposição cronológica parcial, isso não implicaria autoria, tá bom? O simples fato dos dois autores escreverem no mesmo período não prova que um autor escreveu os textos de outro, tá bom? O que eu tô tentando dizer? Flávio Josefo, ele viveu no mesmo contexto histórico e cultural, tá bom? Então aí fica a pergunta, por que, se os 4 evangelhos foram realmente obras do historiador Flávio Josefo, historiador-chefe romano, por que eles seguiriam tão claramente as características literárias de um gênero cristão nascente, como uma narração de milagres, discursos comunitários, teologia pascal, e não o estilo apologético cronístico que o próprio Flávio Josefo usava, né? Até porque na Bíblia cita algumas figuras de dragões, serpentes. Um historiador sério jamais iria escrever algo com essas figuras, tá bom? Flávio Josefo foi historiador, não teólogo, tá? Qual o papel de um historiador? Citar fatos históricos, tá bom? Registrar fatos históricos. Não escrever teologia, tá bom? Então, esse é um ponto. Outro ponto. Eu analisei o estilo, o vocabulário, o objetivo, enfim. O Josefo, ele escreve como um historiador. Então ele vai usar aqui crônicas, genealogias, argumentos apologéticos para justificar o povo judeu junto com o público romano, tá bom? Agora, os evangelhos têm um molde de pregação, fontes orais escritas cristãs, tem um pouco de teologia cristã, como a paixão, o êxodo, redenção. A estrutura narrativa e as preocupações teológicas são muito distintas, tá bom? É a mesma coisa que comparar o estilo de um repórter contemporâneo, que ele vai usar o quê? Uma crônica factual, entrevista, aos de um romancista da ficção histórica. Pode haver palavras semelhantes, mas objetivos e fórmulas narrativas são diferentes. Identificar algumas palavras em comum não prova a autoria, tá bom? Eu vou dar um exemplo prático aqui pra vocês. Vamos lá. O livro A República de Platão não tem nada a ver com o cristianismo, tá bom? Vou dar um exemplo prático aqui pra vocês, fora do escopo do cristianismo, fora do escopo romano, tá bom? A República de Platão, ela foi escrita no ano 380, tá? E o livro A Política de Aristóteles foi escrita antes, no ano 330, tá bom? Platão e Aristóteles são autores diferentes, tá? O contexto era comum. Grécia clássica, período pós-socrático, o debate sobre a natureza da polis, a virtude, cidadania e justiça, tá? Esses dois livros, olha a distância, 50 anos de distância. Ambos, eles usam um gênero filosófico de diálogo argumentativo típico de Atenas no século IV a.C., tá bom? Então, eles empregam os mesmos conceitos gregos fundamentais, como areté, que significa virtude, polis, que significa cidade, nomos, que é a lei. Elas possuem uma estrutura de raciocínio dedutiva no estilo de perguntas e respostas, usando exemplos mitológicos e alusão a Homero. Ou seja, as semelhanças discorrem da mesma língua, mesma tradição e mesmo ambiente e contexto histórico-cultural ateniense. Não de um autor em comum, é a mesma coisa com as obras de Josefo e a Bíblia, tá bom? Por serem escritos quase que no mesmo contexto, vão possuir sim algumas semelhanças, tá bom? Mas isso não implica que o Flávio Josefo tenha escrito o Novo Testamento. Os 4 evangelhos, tá bom? Eu vou mostrar aqui alguns trechos aqui pra vocês, eu não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo. Se a gente pegar o livro A República e Política de Aristóteles, a gente vai ver uma semelhança, tá bom?
No livro de Platão, A República 1, existe esse trecho aqui. A justiça consiste em fazer cada um aquilo que lhe é próprio e não se imiscuir com o que é de outro. Agora, se a gente pegar o livro de Aristóteles, Política 3, na página 12, nós vamos encontrar esse mesmo trecho bem parecido. A justiça consiste em dar a cada um o que lhe pertence e contribuir conforme o mérito. E aí, pessoal? Foi Platão que escreveu as duas obras ou foi Aristóteles que escreveu as duas obras? Existe a semelhança literária. Porém, isso não implica que um deles escreveu as duas obras, tá? Ambas têm a mesma ideia de justiça, tá bom? Isso não implica que foi um deles que escreveu as duas obras, tá? Eu vou dar mais um exemplo aqui, agora eu vou ter que pesquisar porque eu não tenho a obra em mãos. O livro Alíada, de Homero, que é um épico arcaico grego, e Eneida, de Virgílio, que é um épico romano, ou seja, existe uma distância maior. Porque no outro eu citei dois filósofos, Platão e Aristóteles, aqui eu tô citando Homero e Virgílio, tá bom? São autores diferentes. Homero viveu no século 8 e Virgílio no século 1. Já peguei uma distância maior. Pelo contexto histórico-cultural um pouco comum, o Virgílio viveu em um mundo fortemente influenciado pela cultura grega, tá bom? Então nessas duas obras vamos também ver semelhanças literárias. O uso do mesmo gênero épico, versos exâmetros, invocação às musas, enfim. Estrutura narrativa semelhante, tá bom? E aqui acontece a mesma coisa. Por se tratarem da mesma estrutura, mesma semelhança literária, é porque foi escrito no mesmo contexto histórico-cultural, tá bom? Isso não implica que foi um deles que escreveu as duas coisas, tá? Se nós pegarmos a semelhança... Existe uma semelhança entre o livro de Homero e Virgílio, tá? Vamos pegar o livro de Homero. Existe um trecho assim. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, filho de Peleu, que tantas dores trouxe aqui aos aqueus. Em Virgílio, existe um texto parecido. Canto as armas e o homem, que expulso a Troia, venha primeiro a Itália e as praias lavínias. É uma marca do gênero épico, tá bom? E aí, foi a mesma pessoa que escreveu os dois? Claro que não, tá bom? Pelo simples fato de ter sido escrito no mesmo contexto, vão existir sim essas semelhanças, tá? Mesma coisa com a Bíblia. Não é porque existem semelhanças literárias entre as obras de Joséfo e os evangelhos que foi Joséfo que escreveu os evangelhos, tá bom? Isso é um argumento muito raso, desculpa. O simples fato de identificar algumas semelhanças entre palavras e estilo em comum não prova a autoria, tá bom? Essas semelhanças aí, interpretadas como uma evidência, eu posso até dizer que é uma falácia, tá bom? Essa teoria, como a de Enchel, costuma listar paralelos temáticos e declarar que como prova sólida de que seria paralogismo, tá bom? A correlação é diferente da causalidade. Dois autores no mesmo ambiente histórico falarão de eventos, lugares e personagens, como Jerusalém, templos, Pilatos, tá bom? Os mesmos, tá? E isso é esperado. Isso é esperado, tá bom? É algo comum. Assim como os exemplos práticos que eu dei. Isso não prova cópia direta, tá bom? Isso é uma falácia de confirmation bias, que procura-se apenas semelhanças, tá bom? Onde você interpreta coincidências como códigos intencionados, tá bom? Se A aparece antes de B em algum ponto, então A teria escrito B. Isso não é verdade, tá bom? Por que pegar paralelos vagos em textos que tratam o mesmo teatro histórico e concluir a autoria
ao invés de simplesmente admitir que ambos descrevem o mesmo mundo, né? E aí, como é que fica? Outro ponto. Sobre a autoridade, a logística e a motivação política é bem simples. Se Roma quisesse inventar uma nova religião em escala imperial para pacificar os judeus, teria sido necessário um aparato logístico colossal, tá bom? Um controle de comunidades religiosas locais, produção em línguas locais, liderança de clero, não apenas um ou dois textos redigidos secretamente, tá bom? A propagação do cristianismo, ela seguiu padrões sociais mais complexos do que isso, tá? Como a gente pode dizer assim, as próprias igrejas, as redes de comércio, as cartas paulinas, martírio e rituais, não uma campanha única e centralizada, tá bom? Os estudos sociais da religião mostram novas religiões nascem via de movimentos carismáticos e das próprias redes locais, não por guião de império secreto, tá bom? O Flávio Joséfo, ele foi um historiador individual com Roma. Não existe nenhuma evidência documental de correspondência ordenando a criação de um corpus gospel, tá bom? Não tem nenhum, eu procurei, não tem nenhum papiro, nenhum documento, um arquivo romano antigo produzido para apoiar essa tal de conspiração, tá bom? Outro ponto, a ausência dos originais é normal no mundo antigo, tá bom? Quase nenhum documento do século I sobrevive intacto, tá bom? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um filósofo. Eu gosto dos filósofos. Vamos pegar Sócrates. É um caso clássico, né? Sócrates, ele não possui obras, papiros e originais nenhum, porque ele nunca escreveu nada. Sabemos que Sócrates existiu pelos relatos de Platão, Xenofonte, Aristófanes, alguns testemunhos posteriores, tá bom? Mesmo assim, nenhum historiador sério duvida que Sócrates existiu, porque existem múltiplos testemunhos independentes e coerentes sobre ele, tá bom? Mesmo que ele não tenha escrito nada, mesmo que ele não tenha papiros originais, tá bom? Isso mostra o que, pessoal? Isso mostra que no mundo antigo é muito comum não ter mesmo, tá bom? Muitos originais não sobrevivem, do século I principalmente, tá? Outro exemplo, Heráclito de Éfeso, tá? Também não tem originais. O que nós temos são fragmentos citados por outros autores, como Aristóteles, Sexto Empírico e Diógenes. Porém, ninguém contesta a existência de Heráclito, tá bom? Sabemos das suas ideias por citações indiretas e posteriores, mas reconhecemos a existência histórica e o pensamento original de Heráclito, tá bom? Vou dar outro exemplo. O próprio Parmênides de Eleia, tá bom? Ele já possui uma obra, tá? Se chama Sobre a Natureza, que é conhecida apenas por um fragmento preservado por comentadores, tá bom? Porém, papiros originais ele não tem nenhum, tá bom? Porém, ele é reconhecido como um dos fundadores da metafísica ocidental, apesar de não existir um único manuscrito geral dele, tá bom? Então, pessoal, é muito comum. A ausência dos originais é normal no mundo antigo, tá bom? A gente quase não tem documento do século I, tá? Quase nenhum sobrevive intacto, é muito difícil. Então, você argumentar que não encontramos autógrafos, então, em teoria, a autoria foi inventada, é ridículo, tá bom? Chega até a ser outra falácia, que a falácia do apelo à ignorância, tá bom? É um apelo à ignorância. Você disser que é uma autoria só porque não existem textos, tá bom? Pelo contrário, muitas testemunhas antigas dos evangelhos, trechos em países diferentes, citações de padres da igreja, tem muitos, tá bom? Tem muitos testemunhos antigos de evangelhos, que aponta para uma tradição textual ampla e comunitária, não um texto único forjado depois, tá bom?
Outro ponto. Se nós pegarmos a obra de Joséfo, Testemunho Flaviano, o próprio Joséfo, ele menciona Jesus. Mas eu reconheço que esse trecho, ele é objeto de uma controvérsia, tá bom? Possivelmente uma interpolação cristã. E mesmo que Joséfo tivesse falado de Jesus, isso é uma evidência de conhecimento externo, não uma prova de autoria dos evangelhos. Vamos lá. Se Flávio Joséfo escreveu os 4 evangelhos, ele vai mencionar Jesus. No seu testemunho flaviano, ele também menciona Jesus. Ele mencionaria outro Jesus? Não, ele mencionaria o mesmo Jesus que ele mencionou nos 4 evangelhos. Aí fica a pergunta: se Flávio Joséfo mencionou Jesus no seu testemunho flaviano, por que precisaria de uma interpolação cristã posterior? E aí, como é que fica? Vamos supor que eu seja um historiador da época de Atenas e escreva um livro sobre um ocultista e bruxo que fazia orgias e todo mundo acreditasse que esse ocultista e bruxo que fazia orgias realmente existiu. Agora vamos supor que eu escreva um documento histórico sobre esse ocultista e bruxo. Eu escreveria o mesmo que eu escrevi naquele livro. Não iria precisar de outras pessoas interpolarem, entendeu? Porque se trataria do mesmo personagem, tá bom? Então faz sentido, ok? Tá. Outro ponto. Essa proposta de... Qual é o nome dele? Enfim, Encho, essa proposta de que Joséfo e os Flavianos criaram os evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus, ela já foi estudada por alguns historiadores modernos, tá bom? Mas a recepção acadêmica dessa teoria é amplamente negativa, tá bom? Especialistas, eles chamam o livro de especulativo, falacioso, baseado em paralelos forçados, como eu disse, as semelhanças ali. Não tem suporte de evidência primária, tá bom? E para quem disser que eu tô fazendo apelo à autoridade, você está apelando à autoridade citando os estudiosos. Se for seguir essa lógica, então a gente não pode usar ciência, tá bom? A gente não pode citar argumento de cientista pra nada, tá bom? Só é apelo à autoridade se a autoridade na qual estou apelando não é especialista no assunto, tá bom? Como aqui eu tô falando de estudiosos que estudaram a obra de Angel, então eu posso falar deles, tá bom? Agora vamos supor, vou fazer um vídeo sobre isso depois. Se eu falasse assim, essa proposta de Angel foi rejeitada porque o Neymar falou. O Neymar é famoso. Aí sim seria pela autoridade, tá bom? Porque o Neymar não é especialista no assunto. Mas como eu tô falando sobre estudiosos que estudaram especificamente essa teoria, estudiosos sérios, eu posso falar sem problema algum. Então, resumindo, não existe manuscrito, declaração antiga, arquivo imperial ou nenhum traço estilístico incontestável que ligue Joséfo à autoria dos evangelhos. O que o livro fala são somente paralelos interpretados com um viés confirmatório insuficiente para um caso histórico sério, tá bom? Como eu já disse anteriormente. Outro ponto é na própria metodologia. Uma boa explicação histórica ela deve predizer e unificar dados, sem multiplicar hipóteses e teorias da conspiração implausíveis, tá bom? A hipótese Joséfo escreveu os evangelhos multiplica agentes e intenções conspiratórias sem necessidade nenhuma. Isso chama princípio da navalha de Ockham. A explicação mais simples e empiricamente suportada é que os evangelhos são produtos de comunidades cristãs que usaram tradições orais escritas, porque no mundo antigo sempre foi assim, tradição oral. Os filósofos pré-socráticos, eles usavam bastante, eles preferiam usar bastante também a tradição oral, tá bom? Tradições e lidaram com o contexto após o século 70, anos 70, tá bom? Para articular identidade, Joséfo é uma testemunha externa desse mesmo contexto, tá bom? Essa explicação tem muito mais poder explicativo e menos suposições extraordinárias, tá bom? Ou seja, é mais lógico do que uma teoria da conspiração, tá bom? Imagina hoje, pessoal,
Dois jornalistas em cidades diferentes cobrem a mesma guerra, tá bom? Imagina isso. Ambos mencionam a mesma cidade destruída, as mesmas figuras militares e frases semelhantes. A cidade, ruínas, chora, por exemplo. Você concluiria que um jornalista escreveu as reportagens do outro ou que ambos escreveram sobre o mesmo evento? A escolha mais razoável é a segunda, de que ambos escreveram sobre o mesmo evento, tá bom? Pessoal, onde está o documento romano que ordena a criação do cristianismo? Por que os evangelhos eles apresentam teologias internas divergentes, Marcos e João, se fossem um produto de um único gabinete literário? Se o Joséfo foi o autor, por que ele usaria estilos e convenções de comunidades cristãs e não do seu próprio estilo de historiador? Um historiador nunca usa figuras como dragões em suas obras, tá bom? Ele não pode. Onde existe essa prova de coordenação institucional, ou seja, pode ser fontes administrativas, cartas, ligando os flavianos à escrita, cópia e distribuição das primeiras comunidades cristãs? Não tem, tá bom? Simplesmente não tem. Eu vou dizer aqui o que os dados realmente mostram. Joséfo, Flávio Joséfo, historiador judeu-romano, muito importante, aliás, tá bom? Ele fornece um contexto e algumas referências a figuras do Novo Testamento, tá bom? Os evangelhos é uma coisa diferente, é uma literatura cristã nascida em comunidades específicas, com datações, estilo e transmissão textual compatíveis aos autores cristãos e a tradições orais escritas locais, tá bom? A hipótese conspiratória, ela requer provas extraordinárias, documentos de impérios, manuscritos, fontes, que simplesmente não existem, tá? Por isso que essa teoria é rejeitada. É por isso. Semelhança entre textos que tratam do mesmo contexto histórico-cultural, mesmo tempo e lugar esperados, não prova autoria comum. Conspirações históricas, eu tô finalizando aqui, tá bom? Conspirações históricas exigem evidência documental direta. Aqui não há tal evidência, apenas teoria da conspiração, tá bom? A datação e o gênero literário desses evangelhos não casam com a ideia de que um único historiador romano ou uma dinastia teria escrito os evangelhos para uma propaganda, tá bom? A recepção acadêmica da tese é negativa e a crítica aponta erros metodológicos sérios, tá bom? Ah, mas os judeus rejeitaram o Novo Testamento. Sim, os judeus rejeitaram o Novo Testamento porque o Novo Testamento foi escrito... Desculpa. Não, vou continuar. Os judeus, eles rejeitam o Novo Testamento, sim, mas não por causa de conspirações romanas ou de Flávio Joséfo, e sim por razões teológicas, históricas e religiosas. Eu vou deixar isso para outro vídeo. Não, eu vou falar agora. Os judeus, o judaísmo, ele entende que a revelação divina se deu apenas na Torá e nos profetas, tá bom? Para o judaísmo, a aliança entre Deus e Israel já está completa logo na Torá. Ou seja, então para os judeus, não há necessidade de uma nova aliança, como diz o Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta interpretações novas de lei, afirma que Jesus é o Messias e o Filho de Deus, algo que os judeus não aceitam como teologia, tá bom? Então, resumidamente, para o judaísmo, só a Torá é necessária, tá bom? Por isso que eles não aceitam o Novo Testamento. Não é por causa dessa teoria, tá bom? Pessoal, não há mais nada a ser dito aqui, tá bom? Foi esses os pontos que eu apresentei a respeito dessa teoria aqui nesse vídeo, tá bom? Foi bem interessante porque nós usamos história, arqueologia, são coisas que eu gosto, são assuntos que eu trago aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu fiquei um tempo estudando sobre isso pra conseguir produzir esse vídeo pra vocês da melhor qualidade possível, tá bom? E só finalizando, nenhum texto antigo, nem romano, nem judaico, nem cristão, nem ateniense menciona qualquer colaboração de Joséfo na criação do cristianismo, tá bom? Pelo contrário, os escritos de Joséfo, que são
Guerra judaica, antiguidades, não tem estrutura nem teologia cristã, tá bom? Os evangelhos, eles já circulavam em comunidades orientais, antes de Joséfo terminar suas obras até, tá bom? Não existe nenhum manuscrito, carta ou decreto imperial flaviano ordenando ou sugerindo a criação de uma nova religião, tá bom? Isso é incondutível. A teoria exige documentos e provas que simplesmente não existem, tá bom? E o que não tem fonte não tem peso, tá bom? Outra coisa, Roma não criou o cristianismo, ela perseguiu o cristianismo. Nero, ele queimou cristãos no ano 64. Queimou cristãos, fez eles de tocha humana no ano 64, tá bom? Domiciano, ele perseguiu cristãos no ano 95. O próprio Tácito chama o cristianismo de superstição, tá bom? Então que tipo de império é esse que cria uma religião de controle e depois mata os próprios propagandistas? Não tem lógica, gente, tá bom? Nenhum império investe tempo para fundar o culto depois extermina em praça pública, tá bom? O cristianismo, ele foi tolerado só 250 anos depois, com Constantino, o que mostra que não nasceu no braço político de Roma. Ah, mas essa perseguição aos cristãos no século I é contestada hoje em dia. Não é, porque Constantino, no ano 303, ele fez um decreto para que o cristianismo fosse legalizado em Roma, tá bom? Algumas pessoas até confundem dizendo que o cristianismo foi criado em Roma. Não, negativo. Constantino apenas legalizou o cristianismo em Roma. Algumas pessoas também dizem que foi só por causa de Constantino que o cristianismo virou religião oficial do império. Não, também não. O cristianismo apenas legalizou, tá bom? A carta de Constantino se chama Edito de Milão, tá bom? Tem um trecho nele escrito assim. Vamos dar um texto aqui pra vocês. Os que praticam a fé cristã, que lhes sejam devolvidos todas as suas casas, templos e bens que lhe foram confiscados injustamente, para que possam exercer a sua religião livremente sem perturbação. Tá bom? Então, para quem diz que essa história de que os cristãos foram perseguidos é contestada hoje em dia, não é, tá bom? O trecho de Milão mostra isso. O trecho tá lá. Foram confiscados injustamente. Ou seja, já existia algum certo tipo de perseguição. Tá bom? Ou seja, porque o Império ia criar uma religião, depois perseguir os seguidores dessa religião. Isso não tem lógica, tá bom? Até porque a religião dos romanos foi uma religião politeísta. Os romanos adoravam muitos deuses, cada um responsável por aspectos da vida. Por exemplo, Júpiter era deus principal, equivalente aos Zeus da mitologia grega. Então os romanos, eles tinham bastante influência na mitologia grega, tá bom? Não tem lógica um historiador aliado com o Império Romano inventar uma nova religião monoteísta para controlar os judeus, tá bom? Até porque se isso fosse verdade mesmo, os judeus rejeitariam por causa disso, tá bom? Mas não, os judeus rejeitam porque na teologia deles só a Torá é o suficiente, tá? Comparar o estilo de José com os evangelhos é o mesmo que comparar um relatório de guerra com um sermão religioso. O José ele escreve como um cronista racional, um historiador preocupado em justificar o povo judeu com a vitória romana. Agora, os evangelhos eles estão sendo textos de fé, com parábolas, milagres, simbolismos escatológicos e linguagem oralizada. A coincidência de palavras, como nomes, locais, realmente existem, mas isso ocorre porque ambos escreveram no mesmo contexto geográfico e cultural. Assim como dois jornalistas que relatam o mesmo conflito usaram um vocabulário diferente, semelhante, tá bom? Ou seja, semelhança contextual não prova autoria de jeito nenhum. Tá? É até uma falácia, os defensores dessa teoria escolhem apenas passagens parecidas e ignoram dezenas de diferenças fundamentais. Gente, a Bíblia tem muito texto. As obras de José também, tá bom? Você comparar esses pequenos paralelos não prova nada, tá bom? Uma lógica de cherry picking, selecionar apenas dados que confirmam o que quer provar, descartando o resto.
Se a gente aplicar isso em qualquer obra antiga, a gente poderia provar que Homero escreveu Salmos, Aristóteles escreveu um Corão, que Shakespeare escreveu o Manifesto Comunista. Isso não é método histórico, gente, tá bom? É apenas coincidência, tá? Toda evidência sociológica e arqueológica mostra que o cristianismo surgiu entre os pobres, escravos e marginalizados na Judéia no Império, tá bom? O apóstolo Paulo ele foi grande responsável por pregar o evangelho, porém, grande parte desse evangelho ele foi pregado também pelas pessoas pobres, tá bom? Então, espalhou-se por comunidades autônomas, sem o patrocínio estatal, tá? Foi mantido por líderes locais perseguidos e não por interpolações imperiais, desculpa. Nenhum império cria um movimento anticultural, antipagão e martirizado para pacificar rebeldes. Seria como um governo criar um movimento subversivo para controlar manifestantes. Não faz sentido. A mensagem cristã é moralmente subversiva ao espírito romano. Os últimos serão os primeiros, bem-aventurados os pobres, amai os vossos inimigos. Roma era orgulhosa, militarista e hierárquica. Nenhum imperador conceberia uma religião cujo herói é um camponês crucificado e cujos valores são humildes, perdão e amor inimigo. Tudo que o império despreza, tá bom? O Novo Testamento ele apresenta um Messias sofredor, crucificado e ressuscitado, algo impensável dentro da teologia judaica da época. Isso não serve de interesse aos romanos. A Roma não precisava redefinir o Messias judeu, bastava apenas esmagar as revoltas, como aconteceu na tribulação do ano 70, tá bom? Então se os romanos eles quisessem parar os rebeldes judeus, eles simplesmente iriam matar eles, basicamente isso. Assim como aconteceu com Jesus, eles não criariam uma nova religião, jamais. O cristianismo ele nasce da teologia judaica reinterpretada, não de um gabinete político. Uma teoria histórica precisa de uma proporção entre a alegação e a evidência. A ideia de que Roma inventou Jesus exigiria múltiplos registros administrativos, referências cruzadas em escritores contemporâneos e coerência documental de cópias antigas, e nada disso existe. Portanto, o próprio princípio de navalha de Ockham, a explicação mais simples, os evangelhos foram escritos por seguidores de Jesus, e também a mais racional e suficiente. Não tomar uma teoria da conspiração como verdade, tá bom? Se Roma criou o cristianismo, por que Roma destruiu por séculos? Se o Joséfo escreveu, por que nunca reivindicou e nem foi lembrado por cristãos primitivos? Se era propaganda imperial, por que os evangelhos acusavam as autoridades romanas da morte de Jesus? É contraditório. Porque uma religião de obediência cega incluiria frase como dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, separando César do Deus e não Nino. Isso não faz sentido, tá bom? Então, pessoal, não tenho mais nada a dizer aqui, foi esse o estudo que eu fiz, tá bom? Essa teoria aí é um castelo de cartas erguido sobre coincidências, falácias, desinformação e teoria de conspiração, tá bom? Ela ignora a cronologia, traduz fontes primárias, inverte a lógica do império, distorce a sociologia das religiões e despreza todo o contexto teológico judaico, tá bom? A história, a filosofia, a arqueologia, elas são unânimes, tá bom? O cristianismo surgiu no interior do judaísmo, no século I. Cresceu apenas por Roma, não por causa de Roma. E sobreviveu, inclusive foi perseguido depois, e sobreviveu porque sua mensagem tocou corações, não porque foi imposta por decretos. Tá bom? Isso acontece hoje em dia. Tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá bom? 40 minutos de duração, foi o vídeo mais longo que eu já fiz aqui no YouTube. E eu espero que esse vídeo possa tocar o coração de vocês, tá bom? Foi um vídeo bem interessante, eu abordei bastante coisa, foi realmente estudo bem aprofundado. E qualquer dúvida, podem colocar nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom?